Vamos falar de um tema difícil? Bolsonarismo versus lavajatismo. Esse é um tema difícil por muitas razões. Com a saída de Sérgio Moro no governo Bolsonaro, houve um racha entre esses dois grupos. Tem gente que diz que, no fundo, os dois não têm diferença, são tudo a mesma coisa. Outros não só veem uma diferença, como a consideram uma diferença gritante. Entender essas duas maneiras de ver é fundamental para entender uma transformação profunda que está em curso no Brasil. Uma transformação cujas consequências nós não temos como compreender de todo. Sabe por que é importante? Porque a polarização brasileira pode estar acabando. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. Vamos falar em termos genéricos. Muita gente na esquerda tende a ver a história como um projeto de ataque a ela, a esquerda. A Lava Jato, segundo essa versão, foi uma grande campanha de destruição da imagem, principalmente do PT. Foi também um levante de procuradores e juízes que, mesmo sem conseguir provar seu caso, tinham o objetivo de colocar o ex-presidente Lula na cadeia. Mas há uma outra leitura. Por ela, o PT é corrupto por natureza, e esse é um traço da esquerda. E a Lava Jato é formada por procuradores e juízes heróicos que ousaram enfrentar o poder. São evidentemente dois estereótipos. A realidade é mais complicada do que isso. Que houve extensa corrupção no período petista, houve. Há réus confessos, mais de 4 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos e Lula era o presidente da República, portanto o responsável. Mas também é verdade, como provam os diálogos que vieram a público na Vaza Jato, que o juiz Sérgio Moro tinha uma relação com procuradores que o torna parcial. A realidade às vezes é complexa. Lula pode ser corrupto e Moro um juiz parcial ao mesmo tempo. E sim, eu sei que essas afirmações já estão deixando muita gente desconfortável na cadeira nesse momento. Calma. Quando a gente vai para as pesquisas que cientistas políticos fazem, fica ainda mais complicado. O que quer dizer, por exemplo, comunista para um bom naco de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro? Quer dizer corrupto. Nunca ouviram falar em Karl Marx. Tem uma frase numa dessas pesquisas que salta aos olhos. Foi o que um entrevistado disse a um dos pesquisadores. Eu sou direito, não posso ser de esquerda. A história recente do país é complicada. Na primeira década do século, com muito dinheiro chinês entrando no Brasil, gente que era muito pobre ganhou poder de consumo. Olha, nunca entrou tanto dinheiro quanto naquele momento, não nesse país. Mas depois de comprar o ar-condicionado e a TV de tela plana, as pessoas olhavam para o lado e viam que o SUS era difícil, que a educação pública não andava, que a segurança degringolava e o transporte público não precisa nem falar. É dessa insatisfação que nasce junho de 2013. Não era mesmo só por 3 centavos. As pessoas queriam mudança. Os políticos não conseguiam entregar essa mudança. Não havia resultados reais. E veio uma crescente crise econômica na qual se encontraram a crise de 2008, a inépcia econômica do governo Dilma e o fim do boom chinês. É nesse cenário que apareceram os procuradores e o juiz de Curitiba com indícios reais, concretos de corrupção. Uma corrupção que existia de fato. Não foi pouca gente que concluiu que o problema do Brasil devia ser esse, a corrupção. É claro que é mais complicado do que isso sempre é. Mas o fato de que a nossa política é movida à corrupção faz parte do problema, sim. Mas, apesar de muitos na esquerda não perceberem isso, a rejeição não foi apenas ao PT ou à esquerda, foi à classe política toda. E nesse ambiente, esse deputado do baixo clero, de extrema direita, tinha um filho que realmente aprendeu a usar a internet e redes sociais. Mais do que qualquer um. Carlos Bolsonaro está fazendo isso há muitos e muitos anos. E, além disso, internacionalmente existe uma teia de direita em fóruns da internet como o 4chan e o Gab, no qual essas técnicas de desinformação em campanha são debatidas e difundidas. Eles conseguiram capturar vários grupos.
evangélicos da periferia preocupados com a educação sexual dos seus filhos, uma classe média urbana ressentida, uma nova elite agro que cresceu entre os anos Fernando Henrique e Lula e que é muito mais conservadora do que a elite antiga, e uma parte do mercado financeiro que queria uma política abertamente liberal na economia. O discurso de Jair Bolsonaro é uma amálgama de clichês, cada pedaço distribuído direcionado a um desses grupos. O problema é que Bolsonaro não é, nem nunca foi, o que ele se vendeu como sendo. Bolsonaro era do Centrão, só para começar. Os indícios são fartos de que ele tem conexões com as milícias e, portanto, com o crime organizado no Rio de Janeiro. Não é só isso que o caso Queiroz ou os vários funcionários fantasmas mostram, não. Mostram também que ele é corrupto. É um homem que rejeita a democracia. Não aceita o sistema como ele é. E aí voltamos para a diferença entre bolsonaristas e lavajatistas. Dilma Rousseff foi muito pressionada pelo PT e pelo Congresso para intervir na Polícia Federal. Em parte, um dos motivos que levaram o Congresso Nacional a fazer o impeachment era a esperança de que no governo Michel Temer conseguiria intervir. Ele tentou, não deu. Sabe, um dos grandes ganhos do Brasil, da nova república para cá, é que essas duas estruturas, Ministério Público e Polícia Federal, se tornaram realmente independentes. Eu não estou sugerindo aqui que não haja problemas. Eles existem. Há abusos. Mas são órgãos realmente de Estado. Presidentes não conseguem controlá-los. Não mais. E todos tentam, porque tem uma hora que os seus podres começam a aparecer. Sérgio Moro pulou fora do momento em que Bolsonaro se impôs para intervir. Isso não faz dele um santo. Moro fez parte do governo Bolsonaro e topou muita coisa. Mas vejam, o lavajatismo estava dentro do governo e não está mais. Quanto poder político esse movimento ainda representa? Não sabemos. Mas todas essas peças em movimento, da aliança com o Centrão à intervenção na Polícia Federal, fazem com que o bolsonarismo tenha seguido por outro caminho. Antes de Moro deixar o governo, já vinha se consolidando nas redes sociais uma novidade: o fim da polarização. O surgimento de um conjunto grande o suficiente de vozes que seguem rejeitando o PT, mas agora rejeitam também o governo de Jair Bolsonaro. Esse centro político não tem um líder claro. Não parece que vá orbitar tão cedo para uma centro-esquerda. E, inevitavelmente, o lavajatismo deve migrar para lá. Como força dominante? Como força auxiliar de outro grupo? Ainda é muito cedo para dizer, mas a existência desse centro é muito relevante. O que Bolsonaro conseguiu fazer foi aglutinar conjuntos de pessoas insatisfeitas, pois voltamos a ver formar um bolsão de pessoas insatisfeitas. Sem líder claro, esse grupo pode se dissipar entre vários pequenos candidatos e aí não quer dizer nada. Ou pode se agrupar no entorno de um só núcleo. Olha, estamos todos debaixo de um tiroteio político e nessa muitas sutilezas se perdem. Mas preste atenção. Quem continuar lendo política achando que há apenas dois lados se digladiando, não está entendendo o que está de fato acontecendo. A esquerda vai olhar e dizer, olha, é tudo igual. O bolsonarismo olha e sugere, a lista de comunistas foi atualizada. Claro que farão isso. Se esta se tornar uma disputa entre três polos, descrever o jogo como um nós contra eles fica muito mais difícil. E o jogo nós contra eles é a maneira como a política tem sido jogada no Brasil já há muitos anos.